Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que a boa mão do Senhor esteja ministrando o seu coração, ministrando a sua vida. É um prazer mais uma vez estar com você, através desse canal, celebrando a boa palavra de Deus, e que a palavra de Deus promova nas nossas vidas aquilo que é propósito dele. A palavra diz que o Senhor vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Nós estamos começando agora, nessa celebração de julho, a leitura, o estudo devocional, a pesquisa no livro do profeta Joel. E o livro do profeta Joel, ele traz em si um raio-x divino em relação ao seu povo, em relação à sua nação. E eu quero me servir dessa oportunidade, desse veio, desse assunto, para relembrar algo muito importante a você. Então nós vamos deixar um pouquinho o livro de Joel e vamos voltar ao livro dos Salmos. Fiz menção desse verso do Salmo 139 dias atrás. No Salmo 139, nos versículos 23 e 24, o salmista se expressa dessa forma, falando com Deus. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que há contido nessa expressão, nessa oração, nesse cântico de Davi ao Senhor? O que há de tão importante nisso aqui? O que há aqui é alguém desejoso de saber de Deus, o que Deus vê nele, o que Deus pensa dele, como é a fama dele no céu. A gente sabe que a gente se preocupa, uns demasiadamente, outros nem tanto e outros nada, da nossa fama, da nossa reputação diante dos homens. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você algum dia já pensou como, ou se preocupou, ou se interessou em saber como Deus te vê? Porque, na verdade, a gente ocupa a nossa mente quando servimos a Deus, em conhecer a Deus, saber de Deus. Isso deve ser feito, claro. Mas será que às vezes paramos para pensar que aquilo que a gente pensa de nós, ou que pessoas amigas, allegadas dizem de nós, pode não ser muito a nossa reputação no céu? Nós que nos acariciamos aos afetos das pessoas no sentido de aguçar, né, ou um bálsamo naquilo que a gente precisa aprimorar na nossa vida, e a gente se sente acalentado por um elogio, por alguma coisa que alguém possa dizer e que fizemos de bom até mesmo na obra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus pesa os espíritos e que Deus não se ilude comigo quando eu estou fazendo alguma coisa pressupostamente para Ele, e Ele está olhando lá dentro de mim a razão pela qual estou fazendo aquilo. Igual agora, quando estou falando a você, a minha rinite atacou e eu estou aqui me controlando até para não espirrar. Fica tranquilo que mesmo que isso acontecesse, eu não estou com Covid, e se tivesse não passaria para você, fica tranquilo. Mas, então eu estou aqui tentando me articular para isso não acontecer. Pronto, estou vencendo. Será que as coisas da vida, a luta da vida, também a gente não faz isso? A gente articula, a gente tenta, se esforça para que, de alguma forma, algo que seja ruim aos olhos das pessoas não aconteça e algo que seja bom aconteça. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. O que a família pensa, o que o pastor pensa, o que o cônjuge pensa, os filhos pensam, os pais pensam, o patrão pensa, o empregado pensa, enfim. Basicamente, muitas das nossas atitudes, elas são permeadas por esse ingrediente. Agora, será que pensamos em Deus? E quando nós falamos em Deus, o detalhe todo é que Ele não nos julga por aquilo que é aparente apenas. Não é que Deus despreza a aparência. O problema de muitos de nós é dizer: Deus só quer o coração, Deus nos conhece no coração.
Deus nos conhece no coração, julga o nosso coração, mas julga a nossa aparência também. Com certeza. Então, se você fosse medir-se ou pensar em si, como que você se vê? Talvez esse julgamento não seja o mesmo de Deus. Lembremos daquele célebre momento que Samuel foi na casa de Jessé ungir um novo rei para Israel. Lembra-se? Veio Eliabe, o bonitão, o grandão, e o próprio Samuel disse: por certo está diante de mim o ungido do Senhor. Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Deus disse para Samuel, falou com ele: você julga como as demais pessoas julgam, mas eu, o Senhor, olho o interior, eu olho o coração no sentido de olhar o propósito que está dentro de cada um. Isso quer dizer que Deus não olhava o exterior? Claro que não, ele olhava, sabia de tudo, mas escolheu alguém pequeno, em relação aos outros frágeis, impróprio para a guerra, mas alguém que tinha o coração voltado para Deus e que já fazia alguma coisa que Deus viu nele que equiparava-se ao que ele pretendia. Tanto que Deus diz a respeito de Davi: achei a Davi, varão segundo o meu coração, que executará toda a minha obra. E a palavra diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. E eu não vou comentar agora o que isso quer dizer, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que por muitos é interpretado, inclusive, erroneamente. Mas como eu não sou o sineto da perfeição, nem quero ser o sinete, vamos seguir. Ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está dizendo que quando Deus entra em contato com seu sentimento, com as suas emoções, ele não vai ser leviano, ele vai entender, compreender o que realmente acontece. Ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se eu fosse usar no português o provar, eu diria: veja se eu faço o que segundo está aqui, se há uma combinação entre o que eu penso e o que eu faço, se há uma coordenação, porque tem muita gente que pensa e faz de maneira diferente. Tem gente que articula fazer o bem e não consegue. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele fala caminho mau em contraposto ao eterno, ele está falando da falência do caminho mau, da derrocada do caminho mau. E quando ele fala do caminho eterno, ele está falando de algo que vai subsistir. O que ele está dizendo aqui? Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero agradar ao Senhor. Eu não quero desagradar ao Senhor. Para isso, eu preciso que o Senhor diga de mim, diga a respeito de mim, diga quem eu sou. Porque ele entendia que a melhor análise que alguém poderia fazer dele próprio não seria dos seus iguais, mas seria aquele laudo divino, aquele laudo celestial. É um conjunto daquilo que penso e aquilo que faço, daquilo que sou interiormente e daquilo que aparento aos outros ser. Que tal fazermos esta oração? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O detalhe é que quando o Senhor vê algum caminho mau, algum caminho que pode dar um grande mal também, e Ele vai nos guiar para o caminho eterno, Ele pode dizer: meia volta vou ver nessa sua escolha, meia volta vou ver nessa sua decisão. E como a gente pediu ao seu Senhor e Ele nos aconselhou, a gente vai escolher fazer ou não. Sábio é aquele que, mesmo sem compreender plenamente, se entrega ao curso, ao caminho aberto no deserto, a vereda aberta no ermo que o Senhor abriu para passar. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.